Atenção às seguintes instruções. Está começando o Jogo dos 8. Caros participantes, essa é mais uma edição do Jogo dos 8. 2 participantes já foram eliminados e restaram apenas ira, desobediência, idolatria, inveja, orgulho e mentira. Venho para lembrá-los das 3 regras: abrir mão da sua natureza pecaminosa, não apertar o botão ao centro e não comer nenhuma das comidas à mesa. Bom jogo aos participantes restantes. Já pararam para pensar que talvez a gente tenha que se arrepender de algumas coisas? Quero dizer, vocês já tiveram que pedir perdão para alguém por alguma coisa que vocês fizeram? Idolatria. Arrependimento? Isso parece um conceito tão distante para nós, principalmente para inveja. Ei, arrependimento é fácil para quem não tem nada a perder. E se eu tiver que perdoar alguém que eu sempre quis superar? Mas assim, não que eu continue sendo invejosa. Se eu me arrepender, eu vou ter que seguir as regras, não é mesmo? Eu acho que eu consigo fazer isso. Não! Cara, a desobediência é um idiota. Produção, a gente consegue eliminar alguém por voto nesse programa? Arrependimento? Perdão? Claro, é o que eu sempre quis. Ter que controlar minha raiva enquanto carrego o peso da culpa. Isso é apenas uma maneira de colocar mais combustível na minha ira. Isso só mostra que você não mudou muito. Não é mesmo, Ira? Aqui eu acho que o orgulho perdeu a cabeça. Foi como dar um tiro no próprio pé. Como é que é orgulho? Nada. Eu só acho que deve ser muito difícil manter o autocontrole, quando na verdade você está mais acostumado a agir pelo impulso. Cara, o orgulho enlouqueceu. E eu achei ótimo. Retiro o que você disse. Agora! Gente, não vamos agir pelas emoções. Ainda tem muito jogo pela frente. Ira, espera, Ira! Ira, você está desclassificado por infringir a primeira regra. Por não ter dito adeus à sua natureza pecaminosa, você se despede do jogo. Todo mundo feliz aí? Todo mundo na bênção? Ou tem alguém que está meio irado? Ai. Vamos lá, vamos dar continuidade à nossa série de palavras, os 8. E hoje a gente vai falar sobre a ira. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, em Juízes capítulo 15, vai ser um dos textos base que nós vamos utilizar nessa noite, amém? A gente está falando nessa série dos 8 e é interessante como que ela confronta a nossa realidade em algumas coisas e ela nos mostra, nos direciona, nos mostra algumas coisas que precisam ser trabalhadas para que a gente vença sentimentos que estão dentro de nós e que muitas vezes nos paralisam ou nos derrubam no meio da caminhada, né? E a gente vai falar nessa noite um pouco sobre ira. A gente até estava comentando, a gente estava brincando um pouco hoje à tarde, falando assim que a gente monta as escalas para ministração. Aí você tem a escala de 2 meses ali de ministração, depois você recebe a direção da série, né, da direção dos tópicos, das palavras para serem trabalhadas dentro da série, e parece que o tema ele encaixa com a nossa vida pessoal, com a nossa personalidade, ou aquilo que a gente já viveu ou está vivendo no momento. Então Deus ele trabalha em nós primeiro para poder transmitir e ministrar para vocês. Amém? E nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Sansão. Acho que todos vocês já conhecem a história dele, mas a gente vai trabalhar um pouco em cima desse texto de Juízes capítulo 15, versículo 1 até o 7.
Todo mundo com a Bíblia aberta aí? Amém? Vamos lá. Alguns dias depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e lhe levou um cabrito e disse: vou entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe: na verdade, eu estava certo de que você a odiava, por isso a dei ao teu amigo. Mas a irmã mais nova não é mais bonita do que ela? Toma então em seu lugar. Mas Sansão lhe disse: de agora em diante não serei culpado se fizer algum mal aos filisteus. Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, pegou tochas e amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha em cada par de cauda. Depois disso ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e as olivais. E os filisteus perguntaram: quem fez isso? E disseram a eles: Sansão, o genro de Timnita. Por este tomou a mulher de Sansão e deu ao seu amigo. Então os filisteus foram e atearam fogo nela e também em seu pai. Sansão lhe disse: e assim que fazeis? Pois sossegarei somente depois de ter me vingado de todos vós. Fecha os teus olhos se assim você quiser. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. E estamos aqui de coração aberto para que a Tua palavra ela seja ministrada e encontre lugar em cada um de nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que essa palavra aqui ministrada, Deus, ela possa, Deus, trazer frutos, Senhor Deus, trazer resultado de mudança, de transformação, que ela possa abrir os nossos olhos para enxergar, Senhor Deus, o caminho em qual nós temos andado e a direção que o Senhor quer nos conduzir, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor use a minha vida como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça e que em nome de Jesus da minha boca possa, Senhor Deus, sair apenas aquilo que o Senhor quer ministrar para a Tua igreja, para que ela seja edificada pela Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te louvar e Te adorar, mas queremos sair daqui, Senhor Deus, limpos, curados e transformados pelo poder da Tua palavra, ó Pai. Assim nós oramos e Te pedimos, gratos por tudo que tens feito já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, a gente vive numa geração onde que a gente tem o controle de tudo na mão. Você tem um celular na mão aí. Quem não tem um celular, para ficar mais fácil? Quem não tem? Uma pessoa só? Duas? Hoje a gente tem a facilidade, a gente tem o controle de tudo na nossa mão. Sabe, você quer ver a sua conta bancária, você quer pagar um boleto, você quer fazer uma transferência, quer comer um lanche depois na cantina, aqui na igreja, você tem tudo na palma da sua mão e você controla tudo na palma da sua mão. Você quer conversar com alguém, você quer resolver algo, você quer atender um cliente, você quer fazer uma venda, né? Eu que trabalho com vendas e atendimento ao público, você tem tudo na palma da sua mão. É tudo rápido, é tudo imediato, você tem o controle, né, para fazer as coisas na palma da sua mão. Mas quem é você quando o controle não está na sua mão? Quem é você quando as coisas saem fora do script? Alguém tem problema com perfeccionismo? Alguém tem problema em fazer planejamentos e ficar meio irado porque as coisas não acontecem da maneira que você planejou? Alguém fica ansioso? Alguém fica nervoso? Sabe, as pessoas às vezes elas olham para mim e elas falam assim: ah, mas você não parece ser irado. Eu falo, a gente tenta melhorar, a gente tenta buscar melhorar a cada dia, né? Mas para quem me conhece há mais tempo, para quem mora comigo dentro de casa todos os dias, sabe quem eu sou, sabe as dificuldades e as limitações que eu tenho, né? Sabe que a gente não tem sangue de barata de vez em quando,
Né? Alguém se identifica? Não precisa se levantar a mão e se mostrar, mas a gente sabe quem nós somos e aonde são as nossas falhas, aonde estão os nossos defeitos, aonde a gente acaba tendo dificuldades. E essa palavra, ela é interessante porque ela começa a mostrar para nós, né, que a ira, ela pode ser benéfica para a sua vida, mas também ela pode destruir tudo. Ela pode ser benéfica quando você souber controlá-la. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Quando você estiver desenvolvendo os frutos do Espírito, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, e você souber controlar a ira, a raiva, para que ela não ultrapasse os limites que a palavra nos deixa de princípios e mandamentos, de direcionamentos, ela vai ser bênção. Você vai saber se controlar, falar assim: eu preciso melhorar nessa área, eu preciso mudar isso aqui, porque eu ainda saio, né? Ainda saio do meu normal, eu ainda fico estressado, ainda fico nervoso com certas situações. Então eu entendo que eu preciso melhorar nessas áreas. E eu preciso buscar ajuda em Deus, ajuda da minha liderança para trabalhar e melhorar nessas áreas da minha vida. Agora, ela pode ser muito destrutiva se não tiver o autocontrole. Se não tiver a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Amém? E aí a gente entra nesse texto de Sansão, a gente vê que Sansão, ele foi consagrado a Deus, né? Sua mãe não podia ter filhos, né? Veio o anjo lá falando que ela teria um filho, que não passaria navalha sobre a sua cabeça, que ele seria consagrado a Deus. Ele tinha um propósito. Para quê? Porque naquela época Israel era escravo, né, daquele povo. Israel era escravo daquele povo, e Sansão, ele veio para trazer uma libertação. Mas existia um processo, existia um propósito na vida dele. Só que esse processo deveria ser direcionado por Deus. Em algum momento da sua caminhada, Sansão não buscou a direção de Deus, não buscou aquilo que Deus tinha preparado, não buscou ajuda no momento de ira ou de dificuldade, e ele agiu por conta própria. Então nós vamos trabalhar 3 tópicos nessa noite, para que a gente possa combater a ira na nossa vida, para que a gente possa viver o propósito de Deus sem extrapolar os limites. E o primeiro tópico é: aprenda a agir e não reagir. Qual que é a diferença entre você agir e reagir? Alguém fala? Alguém chuta? É o impulso. É interessante que quando você age, você faz algo, você para, você raciocina, você pensa o que você vai fazer. A gente brinca, às vezes conta até 10, né? Ou conta até 100, né? Porque 10 às vezes não resolve. Mas quando você reage, e você reage no impulso, é papuf. E é aí que está o grande problema. Às vezes a gente brincava muito com a Grazi melhorou muito, né? Ela está aqui, eu posso falar, não estou falando pelas costas dela, né? Mas ela tinha uma dificuldade muito grande, uma personalidade dela. Quem é discípulo mais próximo sabe, né, de o quê? Aconteciam as coisas, falavam as coisas, ela já respondia na lata de volta. Só que isso acabava sendo muito prejudicial. Por quê? Porque às vezes as pessoas não falavam coisas que ela gostaria de ouvir, né? Ou aconteciam situações que não eram tão agradáveis, mas acabava tendo um retorno, e não que você estava sendo grossa, ou que você estava xingando, mas a reação, a expressão, a forma de você falar, de você conduzir uma conversa, uma resposta, ela pode ferir, pode machucar as pessoas, pode ter um resultado desastroso, né? E isso é algo que foi muito trabalhado. Ela melhorou muito, e hoje ela pensa, hoje ela respira, ela toma as maracujinas dela para ficar um pouquinho mais tranquila, controlar a ansiedade. Para quê? Para que ela não seja tão impulsiva, para que ela possa agir de uma maneira consciente, pensando, raciocinando e não reagindo por impulso.
né? Então, se você está andando numa água meio suspeita que pode ter ali uma raia, né? Aquelas prainhas que às vezes tem uma raia lá, e você está caminhando por ali e você encosta em alguma coisa suspeita, você não enxerga nada porque a água é turva, você faz o quê? Né? Você logo vai agir, você vai ter uma ação ali, tipo, porque você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que tem ali dentro daquela água. Você age rapidamente. Então, agora, na nossa vida de cristão, a gente precisa entender que se a gente reagir a tudo aquilo que nos fizerem, a gente vai acabar sendo escravo da ira. Quando nós reagimos no impulso, a gente acaba se tornando escravo da ira. Né? Alguém te fecha no trânsito quando você está dirigindo. Quem é você quando te fecha no trânsito? Não, vou fechar também, né? Vou xingar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pode não falar, mas lá dentro do seu coração, né? Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quais são as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua reação diante da situação. Né? Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, qual é a sua atitude? Você devolve? Você rebate? Né? E interessante que Jesus, Ele nos ensina, aqui já vai entrar um pouco no segundo tópico, mas Mateus, coloca para nós lá, a gente já vai ler. Mateus 5, 38 e 39, a gente vai ler daqui a pouco. Tá? Então a gente precisa entender que naquela situação de Sansão, ele reagiu de uma maneira que não foi legal. Ele, ao invés de ele respirar, ele buscar um direcionamento de Deus por aquela situação que estava acontecendo, ele ficou irado, ele ficou nervoso, ele se sentiu injustiçado naquele momento, porque a sua mulher foi dada a outro homem, ao seu amigo, enquanto ele estava fora. Mas mal entendia ele, mal sabia ele que Deus ele tinha um propósito, porque como ele foi consagrado, se a gente pegar e voltar, capítulo 14, a gente lê, desde o 13, que conta o início da história dele, a gente vai ver que ele nasceu com um propósito. Se a gente pegar no 14, eu vou ler que está aberto aqui. Sansão desceu a Timnate e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei para que seja a minha mulher. Mas seu pai e sua mãe lhe responderam: acaso não há mulher entre seus parentes, nem todo o nosso povo, para que vás tomar mulher entre os filisteus, aqueles incircuncisos? Então, quer dizer, ele estava buscando no lugar errado. Estava buscando num povo que era contrário, que era contra os princípios, contra a palavra, contra o seu povo, e ele queria, porque ele gostou. Aqui continua: Sansão disse a seu pai: toma para mim, porque ela me agrada muito. Agradou a quem? A Sansão. Os seus olhos foram atraídos por ela. E sabe, eu entendo, eu estava estudando todo esse texto de Sansão hoje, lendo aqui, e eu comecei a entender que, eu não sei se ele tinha uma carência, ou qual que era a condição dele, mas ele tinha uma fraqueza com mulheres, não tinha? Para quem já leu o texto, né? Depois, mais para frente, você vai ver falando sobre Dalila, e ela começa a fazer um charme, tentar descobrir, porque ela ia ganhar lá as moedas de prata, tentar descobrir qual era a fraqueza dele, enfim, e ele começa a fazer um jogo com ela, dizendo que é uma coisa, que trazia força, que era outra, que se amarrasse ele perderia força, e vai até que ela, seduzindo ele abre o jogo e conta que a força estava nos seus cabelos. Né? Então ele tinha uma fraqueza nessa área, e nesse momento, quando ele pede para os seus pais, ele já começa a tomar uma decisão sem ter uma busca e um direcionamento em Deus. Sem ter um direcionamento daquilo que Deus tinha preparado para ele. Ele estava saindo fora do território dele, estava buscando uma mulher que ele achou atraente aos seus olhos, uma pessoa bacana, legal, né, atraente aos seus olhos, mas que não estava dentro do seu povo, não estava dentro do povo de Deus, mas sim alguém que estava
lá fora, que tinha princípios diferentes dos seus. Então ele começou errando por ali, porque o processo começou da maneira errada. Então, aí eu pergunto que quando ele volta, né? Quando ele volta para casa e o sogro tinha dado a mulher ao seu amigo, talvez seria um livramento na vida dele. Mas também ele não entendia que existia um propósito para que ele pudesse destruir os filisteus. E durante esse processo, né, ele agiu da maneira errada, ele não consultou a Deus, ele não buscou um direcionamento. Mas se a gente lê a história, a gente vê que no final da história dele, ele ainda cumpriu com o propósito que era destruir os filisteus. Amém? Mas da maneira errada. Talvez ele não precisasse sofrer o que ele sofreu, passar por aquilo que ele passou. Mas no final, ele ainda pediu a Deus misericórdia, pediu forças, pediu um direcionamento e cumpriu com o seu propósito. Amém? Então, você vai agir com domínio ou vai reagir pela ira? Você vai agir pelo impulso ou você vai agir pelo teu racional e pelo direcionamento daquilo que Deus tem preparado para você? Quem é você nos momentos de confronto, no momento de realidade do seu dia a dia, nos momentos de dificuldades que você enfrenta? Segundo tópico, você é responsável por suas atitudes. Né? No versículo 3 ali de Juízes 15, Sansão disse: desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Talvez você já usou alguma frase semelhante a essa. Pode deixar o texto de Mateus 5 lá que a gente já vai ler, tá? Talvez você já usou alguma frase semelhante a essa de Sansão. Se isso acontecer, eu não respondo por mim. Ai, se pisar no meu calo. Já usou algum termo desse? Dou um boi para não entrar na briga, mas uma boiada para não sair. Que mais? Me ajuda aí, você. Vocês estão muito quietos, gente. A culpa não é minha, falaram mal de mim. E eu não posso me defender? O certo é o certo, o errado será cobrado. Hã? Porque eu sou gaúcho macho. Né? E aí, quem é você? Você, segundo tópico que a gente falou aqui, você é responsável pelas suas atitudes. Você não pode se responsabilizar pelas atitudes e pelas escolhas dos outros, mas você é responsável pelas suas escolhas, as suas atitudes, as consequências daquilo que você decidiu para a sua vida. E isso vai gerar reflexo na vida das outras pessoas. Então você pode ser luz quando você se posicionar. E aí pode colocar o texto para nós lá. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer um que bater na sua face direita, oferece-lhe também a outra. Não vou ler o restante, porque a gente vai ler um texto depois em Lucas, que vai falar sobre isso também. Só queria esses 2 versículos. Então Jesus ele nos ensina que antes era olho por olho, dente por dente, mas hoje Jesus veio e trouxe a palavra, o ensinamento, ele trouxe cura, ele quer trazer restauração sobre a sua vida, ele quer que você seja a luz do mundo, ele quer que você seja o sal que dê sabor e que transforme a vida das pessoas. Mas como você vai dar um bom testemunho e vai transformar a vida das pessoas, você vai ganhar almas para o reino de Deus, se você continua se posicionando como as pessoas do mundo lá fora se posicionam? Como você vai ser luz se alguém te confronta e você bate de volta? Como que nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas se a gente leva para o pessoal e a gente fica carregando mágoa e rancor e a gente não sabe exercitar o amor de Cristo, o amor incondicional, que é o amor independente de como a pessoa está me tratando, mas eu amo ela porque eu sei que é uma alma que precisa ser resgatada, que precisa ser salva e alcançada para o reino de Deus. Independente de como ela me tratou. Eu sei que não é fácil, tá falando aqui, às vezes parece fácil, mas não é fácil.
Mas Ele é contigo, é Ele quem te sustenta. Se você não fizer como Sansão e agir por conta própria, Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar as palavras corretas e Ele vai te conduzir para que você possa alcançar essas vidas e ser um agente transformador para que elas sejam impactadas e transformadas. Então, você é responsável pelas suas atitudes. O que você planta, você também colhe. Amém? Gálatas 6, 7, 8, coloca para nós lá, que é justamente sobre isso. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto, tudo que o homem semear, também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruínas, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que você tem semeado? Quais têm sido as suas sementes até aqui? O que você está colhendo hoje? Talvez você está passando por momentos na sua vida que você ainda está colhendo algumas coisas que não são legais. Talvez você está colhendo algumas sementes que têm um sabor amargo ainda na sua vida. Mas isso é resultado do teu passado, daquilo que você semeou lá atrás. Mas você precisa perseverar firme e constante todos os dias, e lançando semente em tempo e fora de tempo, na presença do Senhor, buscando na palavra, buscando nele, para que você possa semear boas sementes na terra fértil, no altar, na presença dele. Porque amanhã ou depois você vai começar a colher os frutos, os bons frutos, os frutos que permanecem. Amém? Então não desista, não pare de semear, não pare de caminhar, não pare de clamar e buscar o Senhor. Não desistam das pessoas que têm apertado o seu calo, que têm te confrontado, que têm sido injustos com você. O Senhor tem um propósito na sua vida, Ele quer transformar a sua vida, mas além disso, muito além disso, Ele tem um propósito para você resgatar a vida daqueles que têm te perseguido. Senão Ele não falaria para a gente amar os nossos inimigos e orar por eles, por aqueles que te perseguem, por aqueles que são os seus inimigos. Ele não teria beijado a face de Judas depois de ter traído ele. Ele não teria morrido na cruz por mim e por você. Porque todo dia a gente trai a confiança de Jesus. Todo dia você peca, e a palavra diz que aquele que diz que não peca, acaba de pecar porque mentiu. Vocês estão aí? Glória a Deus. Então, até existe um velho jargão, uma frase que diz assim: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A gente usava muito essa frase, né? A gente brincava com os discípulos às vezes: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, então, né, posso fazer. Não, não pode. Não é porque aconteceu algo que você pode fazer. Se te bateram numa face, dê a outra. Se te chamar para andar 1 milha, anda 2. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. E no tópico 3 a gente vai ler sobre esse texto. Você não é responsável pela atitude dos outros, mas é responsável pelas suas. Quem é você quando você é confrontado? Quando a ira bate à porta? Quando a raiva bate na nossa porta? A palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. É difícil às vezes a gente não pecar quando está irado, né? Quem tem problema com ira aí? É difícil, não é? Todo mundo fica irado. Todo mundo fica irado. Mas alguns têm uma dificuldade maior. E eu posso falar que eu já andei um bocado nesse processo. Mas existem momentos que eu extrapolo limites. Eu falo: Senhor, eu não quero extrapolar, me ajuda, mas está difícil. O importante é a gente entender que a gente é falho e a gente erra. Mas você ser humilde de espírito para reconhecer diante dele e pedir socorro para que você melhore, para que você seja transformado. Porque errar é humano, permanecer no erro é burrice. Eu sempre falo isso para os meus discípulos. E se você permanece, se você continua, se você não busca auxílio, ajuda, direcionamento para melhorar e ser aperfeiçoado, você está no caminho errado. Você está agindo como Sansão, buscando agir na força do próprio braço. Ele era muito forte. Ele com uma queixada
matou mais de 1.000 homens. Né? Derrubando as colunas do templo lá, ele matou mais de 3.000 homens. Figuras importantes, né, daquele povo. E aí a gente pede, ele conseguiu resolver o problema dele, ele conseguiu salvar a vida dele, ele conseguiu evitar as dificuldades, os problemas, tudo aquilo que ele enfrentou por causa da sua força? Não. Escolhas erradas são nossas escolhas, é nossa responsabilidade. Quando a gente direciona alguém, a gente nunca manda as pessoas fazerem algo propriamente dito. A gente ensina o caminho, a gente mostra a palavra de Deus e a pessoa ela precisa se posicionar e decidir o que ela vai fazer da vida dela, analisando aquilo que a palavra de Deus mostra que é justo e que é correto. E a decisão é dela. Mas também as consequências vão ser totalmente dela. O sangue não escorre pela nossa mão, porque foi ensinado, foi direcionado. Se a pessoa não quis dar ouvidos à palavra de Deus, as consequências também vão ser dela, das escolhas dela. Amém? Então, que você possa permanecer firme e constante e que as suas atitudes possam refletir a glória de Deus na sua vida e através da sua vida, para que aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, ou aqueles que estão feridos e machucados, aqueles que ainda estão irados, raivosos e que estão agindo de uma maneira diferente lá fora, também possam ser impactados através da sua vida e principalmente do seu testemunho, principalmente através de nós que temos um probleminha a mais, uma dificuldade a mais com a ira, porque com certeza o Senhor vai colocar pessoas no teu caminho que também tem problema com isso. Porque Deus ele usa, né, essas ferramentas, né? Quando você tem dificuldade em uma área, você está sendo trabalhado, Deus permite essas pessoas cruzarem o seu caminho. Para quê? Para que você seja moldado, mas com a experiência que você já tem, sendo transformado pela palavra dele, você possa conduzir e ajudar essas pessoas a também serem transformadas. Amém? Terceiro tópico, e eu já estou quase encerrando. Seja maior do que a sua ira. Juízes 15:17, que a gente estava lendo, diz assim: então é assim que vocês fazem, pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. Sabe, Sansão ele entrou numa briga, num ciclo de vingança que não se acaba. Você já viu isso acontecer lá fora? Alguém fala uma coisa, você rebate, daí o outro rebate de volta e vocês ficam naquele vai e vem, ping-pong, para lá e para cá. Né? Todo mundo quer vencer a briga, todo mundo quer vencer a discussão. Um quer ser maior do que o outro. Acontece ou não acontece isso lá fora? Né? Vamos falar de relacionamentos, você vê lá, tem festa, tem não sei o quê, de vez em quando acontece uns furdunços lá, por quê? Porque a namorada de um não sei o quê, mexeu com a menina, não sei o quê, daí um vai lá, briga, bate no outro, depois vem o amigo, os parentes do outro, bate naquele, quando vê um mata o outro e vira um rolo e confusão, é tiro para lá, para cá, é um ping-pong lazarento, e aí você vê que o mundo está totalmente perdido e que as pessoas elas agem no impulso, elas agem de uma forma totalmente sem raciocínio lógico das coisas, estão dispostas a matar por causa de bobeira. Né? Por causa de uma fechada de trânsito em Cascavel, há pouco tempo atrás, teve um cara que parou o carro, fechou o outro, parou o carro, começou a bater boca, discutir, o cara puxou uma pistola, meteu o tiro, matou o cara. Então as pessoas elas estão com o controle na mão, elas conseguem controlar tudo de uma maneira fácil e simples, mas quando algo foge do controle, quando a sua vida emocional foge do controle, elas não dão conta de controlar as suas emoções, os seus sentimentos, elas não conseguem controlar a sua ira. E aí vai levando para a queda. Vai levando para uma queda onde você se afasta de Deus, onde você se afasta da presença de Deus, aonde você começa a arrumar confusão à toa. E essa confusão, ela pode não só te levar a uma morte espiritual, mas dependendo da confusão que você se meter, pode te levar a uma morte natural.
Então, eu já tive muito problema com isso e de vez em quando eu tenho que ficar me policiando por causa que não tenho sangue de barata. Meu sangue parece que borbulha às vezes dentro de mim. Sabe? Tem situações que eu tenho a raiva que parece que está queimando por dentro o meu sangue. E eu tenho que respirar, eu tenho que me controlar, porque eu fico muito irado. E aí, só Deus na causa. Só Deus para trazer o refrigério e a paz, um autocontrole para que a gente não faça uma besteira. Mas se você confiar e for dependente dele, ele vai te restaurar. Vai voltar à configuração original, né? Que um discípulo meu estava falando ontem à noite. Vai fazer você voltar à configuração original, à configuração de fábrica. Né? Estou orando, você ainda vai ir para a igreja comigo e Deus vai te restaurar a configuração de fábrica. Né? Eu achei muito interessante. Então, não vou falar da situação, enfim, o que era, mas achei muito legal. Porque é isso que Deus quer fazer, Ele quer te restaurar. Você foi criado à imagem e semelhança de Cristo com uma configuração de fábrica, para que você pudesse ser luz, que você pudesse dar frutos e frutos que permaneçam, que você pudesse fazer a diferença. Então, se permita ser conduzido e direcionado por Ele, para que você viva essa vida de plenitude. Amém? E aí, coloca para nós lá, faz favor, Romanos 12, 19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é de quem? É de quem? Mais alto. De quem que é a vingança? É de Deus. A vingança é minha, a vingança é de Deus. Eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando alguém pisar no seu calo, quando alguém te ferir, quando alguém te machucar, que você possa depositar aos pés do Senhor e permitir que Ele trabalhe na sua vida. Que a ira seja controlada, mas que você não peque por causa de ações e atitudes dos outros. Se permita ser moldado e trabalhado pelo Senhor, porque os frutos vão começar a surgir. Você vai florescer e você vai dar muitos frutos, e frutos que permanecem. Amém? Então, eu quero ler com vocês aquele texto de Lucas capítulo 6, versículo 27 até o 36. Amém ou misericórdia? Se você não achou, está projetado aqui na frente. Mas digo a vós que ouvis: amais os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tomado a capa, deixa que leve também a túnica. Dá ao outro que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que outros vos façam, assim também fazei a eles. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam aqueles que os amam. E se fizeres o bem aos que fazem bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperai receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receber o que emprestaram. 35. Pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca, e a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso com vós. Forte esse texto, né? Forte. Porque é difícil a gente viver isso daqui.
Naturalmente é difícil a gente viver isso aqui. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso se eu estiver aliançado e firmado na rocha, que é Cristo, que é a sua palavra. Tudo você pode com Ele, nele, através da direção dele. Então, que a gente entenda que muitas coisas nós fizemos, mas o ímpio lá fora também faz. E não é isso que te faz diferente dos outros. Não é isso que te ajuda a ser bom com o próximo, ajudar o próximo. A nossa salvação não é alcançada por boas ações, mas sim por você aceitar Jesus naquela cruz, que Ele morreu naquela cruz, que você foi alcançado pelo amor, pela graça dEle, que foi derramado sobre a sua vida e é derramada todos os dias, que você é restaurado, transformado pelo poder da palavra dEle. Então, quando a gente entender que a gente precisa amar, porque o Senhor é misericordioso conosco, todos os dias a gente erra, todos os dias a gente vira as costas para Jesus de alguma maneira. Mas Ele está lá, como o pai do filho pródigo, de braço aberto, fora de casa, talvez lá procurando, olhando, que hora que ele vai voltar, quando que ele vai voltar, será que ele já está chegando? E ele está lá com um anel para pôr no seu dedo, com vestes limpas, né? E um bom gaúcho lá preparado para fazer um churrascão para comemorar, né? Era ontem dia do gaúcho? Acho que era ontem ou antes de ontem dia do gaúcho. Então, que a gente possa entender que o Senhor nos espera, né? Mas antes de Ele nos esperar, para que a gente possa celebrar com Ele, Ele espera que eu e você possamos controlar a nossa ira para viver tudo aquilo que Ele tem projetado. Deixe o juízo com Ele, porque Ele é o único reto e juiz. Inclusive no módulo 2 do Instituto de Vencedores, a gente tem uma aula que a gente fala sobre isso, e lá diz assim: Deus não te deu o direito de fazer nenhum tipo de julgamento, né? Então quer dizer assim, Ele não falou que você não pode julgar a vida do teu irmão. Ele não te deu o direito de fazer nenhum julgamento. Por quê? Porque Ele é o único reto juiz. É dele que vai vir a justiça. Amém? Então que a gente possa realmente se colocar diante dele. E não adianta a gente achar que vai resolver na força do nosso braço, que não vai resolver. Deixe a ira com Deus. Busque o Espírito Santo. Busque o domínio próprio, a paciência, a mansidão, os frutos do Espírito na sua vida. E deixa Deus te transformar e usar você como um agente transformador nessa terra. O louvor pode subir que eu estou encerrando. Se você estiver anotando, quiser marcar, seja mais forte que a ira, que você não sofrerá a queda. Seja mais forte que a ira e você não sofrerá a queda. Você não vai quebrar princípios, você não vai se afastar de Deus, você vai viver o seu propósito, Deus vai te direcionar para o caminho certo e você vai poder desfrutar da vida de plenitude que Ele te prometeu na palavra dEle. Você vai desfrutar das mais de 6.000 promessas que a palavra tem para a sua vida, porque você foi fiel, foi obediente, porque você controlou a ira, porque você obedeceu os princípios e os mandamentos do Senhor. Amém? E aí Efésios 4, de 26 a 32. E aí a gente vai encerrar. Efésios capítulo 4, 26 a 32. Diz assim: quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir
com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça àqueles que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, versículo 32, sede bondosos e tende compaixão um para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus também vos perdoou em Cristo Jesus. Você pode dar um amém? Amém? E é isso que o Senhor espera de você. É isso que essa palavra te direciona a fazer. Que você possa ser misericordioso, que você possa ser amoroso, que você possa amar o teu próximo como a ti mesmo, que você possa exalar esse amor de Cristo, que ele é incondicional. O amor incondicional de Deus, ele vai muito além do que você pode imaginar. Um amor ágape, um amor que ele não espera em troca, ele não espera que você faça algo, ele te ama da maneira que você é. Mesmo que você esteja todo destruído, se tiver alguém aqui nessa noite que esteja destruído, que esteja mal, que esteja amargurado, que esteja com problemas, com dificuldades, que você tenha feito tanta coisa lá fora, Deus, ele continua te amando, porque ele ama o pecador, ele não desiste de você jamais, mas ele espera um coração quebrantado no altar e na presença dele, para que ele possa restituir tudo aquilo que tem sido roubado. E nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé.